Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, como eu já falei em outros vídeos, para mim é muito difícil, né? Ver o desamparo, muitas vezes pessoas desesperadas, incapacitados, parece que estão sendo ignorados pelo INSS. Não facilita nada, ao contrário, quando mexe numa legislação previdenciária, nunca é para ser favorável ao segurado, para agilizar. Ao contrário, é para colocar mais empecilhos, como eu coloquei no vídeo anterior falando na questão de documentação. Já muitos já tem toda a documentação necessária que comprova, e são tratamentos feitos aí que não é de uma semana, duas. Tratamentos, às vezes, com especialistas que já vêm de meses, anos, e chega no INSS, essas documentações elas não são suficientes. E o INSS, ainda, o perito, para quem não sabe, ele pode pedir exames complementares. Se ele achar que ali não é o suficiente para ele identificar a incapacidade, ele pode pedir. E adivinha, você tem que fazer. Quer dizer, será que o desespero desses incapacitados, dessas pessoas, e você que está me assistindo aí, será que está em primeiro lugar no INSS? O que está em primeiro lugar? Será que é só receber dinheiro, só receber a vida toda? Né? Porque é o que a gente faz, pagar imposto aqui para sustentar uma cambada que não vale nem o que come. Não vale nem o que solta lá no vaso sanitário. O que solta no vaso ainda tem mais valor do que muita gente, né? Infelizmente é esse o nosso país, né? E o desespero de milhares de incapacitados está crescendo cada vez mais, porque muitos estão relatando que o INSS ignora as urgências, a fragilidade dessas pessoas que estão doentes, estão sem renda, estão dependendo de um benefício para garantir pelo menos o básico. E eu sempre lembro, não é uma pessoa. Por trás do segurado existe uma família. Um filho que levanta de manhã, quer o café da manhã, precisa comer um pão, precisa ir para a escola, uma esposa, contas que estão sendo atrasadas. A sensação é que o sistema, que em vez de acolher, ele está criando cada vez mais barreiras. E nos últimos anos, né, essa tentativa de modernização, parece que quando é para modernizar, quando é para fazer algo de bom que vai melhorar para o segurado, nada funciona nesse país. Já perceberam isso? Nada funciona. E se eles criam alguma coisa, alguém cria algo que funciona, rapidinho eles já querem travar. Quer um exemplo? O Pix. Vocês viram a lei aí agora, que a Receita Federal vai ficar... Qualquer Pix que for feito agora vai estar no controle da Receita Federal. Sabe por que é isso, pessoal? Você aí que recebe Pix de venda, de cachorro-quente, que vende as suas coisinhas pela rua, que não emite nota fiscal, agora se você tiver muitos Pix na sua conta e a Receita identificar, você vai ter que pagar imposto de renda. Sabe qual é o valor? 27%, viu? Pois é. Pix que facilitou a vida tanto, né, de tanto brasileiro, né? E foi lá criado no governo do ódio, pelo Bozo, né? Então, facilitou a vida de tanta gente, de tantas empresas. Antes, para você fazer um TED ou uma transferência, era R$10 que o banco cobrava. Absurdo, taxas absurdas, o que a gente já paga nesses pacotes de banco. Pois é, foi feito para ajudar o povo. O que eles estão fazendo agora? Isso não está taxado já há um bom tempo, porque muitos deputados aí de direita levantaram, meteram a boca, e a repercussão na época foi terrível. Então eles desistiram, mas agora eles deram um tempinho, a poeira baixou, eles estão vindo de novo. Enquanto Uber, enquanto vocês não estiverem pagando mototáxi, enquanto vocês não estiverem pagando imposto de renda, meu amigo, eles não vão dar sossego. A promessa de agilidade via aplicativos e plataforma online não se concretizou plenamente. Muitos usuários não conseguem sequer concluir um pedido, porque o sistema cai, trava, exige documentos que parecem intermináveis. O sistema tem que modernizar. Os caras colocam o sistema lá da Idade Média e acham que isso é pro resto da vida. Quer dizer, eles estão ainda no Orkut ainda. Para quem está incapacitado, essa burocracia é cruel. Não é raro encontrar relatos de pessoas que, sem condições físicas ou psicológicas, precisam enfrentar longos deslocamentos até uma agência apenas para ouvir que está faltando um documento, que precisam reagendar, porque não há perito disponível. Olha só os absurdos. E a pessoa pensa que está indo lá no INSS porque o INSS chamou para resolver algum problema, não. Aí chega lá, nós vamos ter que reagendar, você vai precisar arrumar outro documento. E às vezes a pessoa viajou quilômetros para chegar até lá. A demora nas perícias, tá? É uma das maiores queixas. As pessoas não podem trabalhar, ficam meses aguardando a avaliação.
enquanto acumulam dívidas, perdem moradia, deixam de comprar medicamentos. Em muitos casos, são colocados na rua até por ordem de despejo. Outro ponto recorrente é que quem depende exclusivamente do celular, né? Porque você precisa ter um celular ativo para você acessar o portal Meu INSS. E muitas vezes as pessoas não têm conhecimento para acessar. Bom, a impressão é que fica, que não é tanto uma impressão, né? É uma constatação, que é o que eu falo, você só serve para pagar, tá? E agora, do jeito que estão a gastança, que gosta, hein? Gosta, hein? Gosta de socialismo pros outros, mas para eles, olha, gosta de gastar, hein, cara? Só um barquinho aí que ficou hospedado na tal da COP30 aí, só o barquinho custou 263 milhões o aluguel do barquinho, porque eles não quiseram ficar em hotel, viu? E despejando não sei quantos 1.000 litros todo dia lá no Rio, falando de desenvolvimento ambiental e jogando óleo diesel nos rios. Para vocês verem, a hipocrisia até onde vai. E outra, colocaram isso sob sigilo, viu? É que vazou a informação. Mas tem sigilo de 100 anos, que o povo não pode saber que foi gasto 263 milhões só para a duplinha lá dormir num barquinho, no iate de luxo. Sabe o que dava para fazer com 263 milhões? Dava para fazer todo o saneamento de Belém. Vocês viram as ruas, lixo, urubu, podridão, tudo caindo aos pedaços. Dava para ter consertado a cidade, né? E ainda tem otário ainda que cai nessa conversa ainda. Bom, a falta de comunicação clara também contribui para essa realidade, tá? Muitos segurados não entendem o motivo da negativa, por mais que eu fale aqui, né? Por mais que eu fale também, que eu acabei de falar, tem muitos que não... Sabe? Olha, é triste, mas a ignorância no nosso país... Mas pior de tudo é que essas pessoas têm título de eleitor na mão, aí é que é o grande problema. Veja bem, se é pobre que vota em partidos socialistas, como PT, PSOL, PCdoB, por que vocês acham que eles vão tirar você da pobreza? Se eles tirarem você da pobreza, você não vota mais neles. Então a intenção é deixar você pobre pro resto da vida. Olha os estados governados por essa gente. Olha a Bahia, 20 anos na mão desses caras, tá parecendo Cuba a Bahia. Olha lá, não sou eu que estou falando, faz uma pesquisa, procura. Se é pobre que vota nessa raça de corrupto, de vagabundo, por que você acha que esses corruptos vagabundos vão querer tirar essa gente da pobreza? Será que não tem cérebro? Será que não consegue ter um pingo de clareza? Bom, o debate sobre humanização nas perícias, vou voltar aqui pro... Mas não tem como não falar, né, gente? Não tem como. Tudo isso aí que eu estou falando com relação à política no país está refletindo aqui dentro do INSS. Que da mesma maneira que trata o povo na rua, trata o povo aqui dentro do INSS. Ou será que você também não enxerga isso? Eu estou falando com uma meia dúzia aí, viu, pessoal? Eu sei que a maioria daqui é pessoas que têm discernimento, está muito ligado e sabe o que está acontecendo. Mas infelizmente tem uns aqui que de vez em quando colocam até nos comentários. Eu fico com dó, sabe? A pessoa tenta me ofender, mas olha, sinceramente eu tenho dó. Pela ignorância, sabe? São geralmente pessoas assim que, sabe? Fazer o quê, né? Bom, o debate da humanização nas perícias está voltando a crescer. O que quer dizer isso? Especialistas apontam que o INSS precisa se reconectar com a necessidade dos trabalhadores. Os peritos são agentes fundamentais nesse processo de estrutura e eles têm que ter sensibilidade para avaliar cada caso. Por que vocês acham que cresce a judicialização? Por quê? Porque muitos segurados, quando chegam no INSS com tudo, atendendo todos os requisitos, não conseguem benefício. Não conseguem o que lhes é direito, o que lhes é garantido. E já falei um monte de vezes. Benefício de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, não é benefício assistencial, não. Se você não tiver a qualidade de segurado, que é estar pagando no momento que aconteceu o acidente ou a doença, se você não tiver a carência, ela tem exceção em alguns casos, ou estar no período de graça, você não consegue benefício. Não é esses vale isso, bolsa daquilo, não, viu? Bom, a sociedade também começa a perceber que essa crise no INSS
Não afeta apenas indivíduos isolados, tá? As pessoas sem renda, toda a família sofre. E outra, a economia. Como é que fica a economia? A pessoa para de trabalhar, não tem renda. Quer dizer, já é um a menos que vai gastar ali comprando comida, comprando uma roupa, comprando um medicamento. Agora vocês imaginam multiplicar isso, que nem eu coloquei até o vídeo da imprensa falando, por 3 milhões de brasileiros. Eles estão falando 3 milhões contando só o segurado, fora a família. Então olha o que acontece com a economia. Quer dizer, é uma bola de neve. É uma bola de neve. E a hora que explodir, pessoal, eu sinto muito em falar. Se nada mudar e nós continuarmos no caminho que nós estamos, sabe quem mais vai sofrer? Esses que acreditam nesse bando de sem vergonha que está aí. Que a primeira coisa que eles vão tirar é os benefícios sociais. Pode ter certeza disso. Que entre escolher um barquinho de 263 milhões para ficar passeando em rio, lá na Amazônia, e dar benefício para o povo, você pode ter certeza que eles ficam com o barquinho. Eles não vão deixar de ter luxo, conforto, de viagem, passeio, para ficar pagando bolsa isso, bolsa aquilo, não, tá? E são os primeiros que vão dançar. Quer pagar para ver? Daqui a um bom tempo, se continuar nessa picada que está, aí a gente conversa. Meu amigo e minha amiga, muita paciência, recorra à justiça. Seu direito está sendo negado no INSS, não tem papo, não tem conversa, é para a justiça e acabou. Mas nem que se precisar entrar com o advogado 10 vezes contra o INSS, buscar o que é direito, faça. Não abra mão dos seus direitos. Nós, brasileiros, nós perdemos muito tempo abrindo mão de muita coisa. E olha o que virou nosso país. Olha a desgraça que está a educação, a saúde, a segurança. Por quê? Porque, não, vamos deixar para lá, depois resolve. Olha aí, ó. Bom, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de todos vocês, tá? Que eu sempre peço a Deus que me ilumine para que eu possa ajudar a trazer somente verdades aqui. Verdade é dura. Tem gente aqui que se sente torturado de ouvir eu falar as verdades. Mas é a verdade. E outra, contra fatos, não há argumento. Quem fica falando, que isso é mentira, isso é aquilo, é fato, é só olhar. Está em tudo quanto é lugar para ver. Você não acredita em mim? Não precisa acreditar em mim. Procura a informação. Coloca lá no Google. É verdade que foi pago 263 milhões para colocar o pai dos pobres e a fulaninha lá no iate, lá na... Procura. Você vai ver se é mentira minha. Tudo que eu desejo de bom para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.